Olá, muito boa tarde, você internauta que nos acompanha ao vivo aqui no Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins, agora para falar sobre combustíveis. Isso porque nos últimos dias a gente teve ali a decisão do governo federal em manter, a desoneração da gasolina e também do etanol por mais 60 dias. E esse assunto voltou, a repercutir porque há questões relacionadas ali também, além das alíquotas federais, que compete essa decisão, há a questão também do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um imposto dos estados. No ano passado nós tivemos ali aquela decisão em que os estados foram obrigados a adotar um teto, na cobrança do ICMS dos combustíveis, mas pode ser que a gente tenha mudanças aí acontecendo. Para esclarecer tudo isso, para a gente tirar as principais dúvidas, eu converso agora ao vivo com Gilberto Luiz do Amaral, que é presidente do IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Gilberto, boa tarde, obrigado pela sua presença. Olá, boa tarde, Jonathan. Boa tarde aos ouvintes e telespectadores do Notícias Agrícolas. Boa tarde, Gilberto. Bom, vamos esclarecer aí essas questões, porque de fato há dúvidas, bastante importantes em relação a essa questão da tributação, principalmente nos combustíveis, no ano passado a gente teve decisões relacionadas neste sentido. Queria que você começasse falando pra gente como é que pode ficar essa questão do ICMS cobrado pelos estados nos combustíveis. Porque a gente teve no ano passado, ali a decisão em relação ao teto na cobrança da tributação. Queria saber se esse cenário segue ou se ele pode ter mudanças que ali flexibilizem os estados a modificarem essas alíquotas. Bom, só contextualizando, Sim. a Constituição Federal estabelece de que o ICMS poderá ter cobrança seletiva em razão da essencialidade do produto. Com isso, os estados, eles colocaram sempre as alíquotas de diesel, de gasolina e de GLP num patamar mais alto. O Supremo Tribunal Federal, em 2021, ele decidiu de que não pode, sobre esses combustíveis, ter a maior alíquota sendo cobrada. Então, deu um prazo para que os estados fizessem a adequação para uma alíquota padrão, uma alíquota média dos estados. O ano passado também teve uma lei complementar que estabeleceu, no caso da gasolina, do diesel, de que a alíquota máxima deveria ser de 17% ou 18%, de acordo com a alíquota padrão de cada estado, ou seja, não poderia ser cobrado mais do que 17% naqueles estados em que tem a alíquota padrão de 17%, ou 18% nos estados que tinham alíquota padrão de 18%. Com isso, os estados alegam uma perda muito grande de arrecadação, porque nós tínhamos estados com 25%, nós tínhamos estados com 29% e até com mais de 30% de alíquota sobre esses combustíveis. Com isso, a lei complementar, ela também definiu uma compensação para os estados em virtude dessas supostas perdas de arrecadação, com abatimento nas dívidas dos estados ou também com uma parcela maior na compensação financeira por exploração de recursos minerais. Então, os estados baixavam essas alíquotas e, consequentemente, terão essa compensação, porque agora fechou 2022, então se calcula quais foram as perdas efetivas de cada estado para ver essa compensação por parte do governo federal.
Só que os estados, eles decidiram por aumentar essa alíquota padrão do ICMS. Ou seja, tem estados que passou majoração 18 para 19, outros 19 para 20, outros para 22 e até 23%, de acordo com cada estado, de maneira a possibilitar que o ICMS tenha uma maior arrecadação em cada estado. Isso especificamente para diesel e gasolina, o etanol não se encontra aí, e também para o GLP. Então, já os estados, como o ICMS é um imposto estadual, coube a cada Assembleia Legislativa aprovar essa majoração do ICMS, de forma que, a partir de abril, haverá uma maior incidência e, consequentemente, o consumidor vai pagar um preço final maior de gasolina, de diesel e do biodiesel, aquilo que é misturado ao à própria gasolina ou ao diesel. Então, os consumidores pagarão mais ICMS a partir de abril. Olha, informação importante, então, Gilberto, para a gente dar nesse momento. Vamos tentar trazer aqui para a realidade do estado de São Paulo, né, um dos maiores consumidores de combustíveis de todo o país, essa realidade, né? Porque você trouxe aí que essa decisão agora compete a cada estado, né? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, você trouxe que a gente pode ter essas mudanças do ICMS. O estado de São Paulo vai fazer mudanças de ICMS? Isso já foi decidido por aqui? Você sabe disso, Gilberto? Não, o estado de São Paulo não definiu por aumentar o ICMS. Uhum. Mantém-se os 18%. Então, consequentemente, o maior estado da federação não terá este impacto. Certo. Eu vi informações relativas a alguns estados da região Nordeste. Desculpa, não. São Paulo, sim. São Paulo. Uhum. É que São Paulo aumentou sobre outros. Ele aumentou sobre bebidas alcoólicas e também sobre medicamentos genéricos, mas ele não optou em aumentar sobre combustíveis. Os combustíveis, perfeito. Eu vi algumas informações relativas aos estados da região Nordeste. Alguns estados por lá devem fazer, né, modificações aí na alíquota padrão do ICMS sobre os combustíveis. Essa informação que eu já havia visto nos últimos dias. Gilberto, você trouxe para a gente ali aquela questão relacionada à compensação por parte dos estados, quando a gente teve aquela decisão no ano passado relativa à questão do ICMS. Teve até, né, uma movimentação no judiciário ali, porque tivemos diversas discussões, como eu falei no início, né? A questão da tributação é muito complexa, né? Depende ali muito dos estados, depende também dependeu de alguns acertos com a União. Essa compensação, ela agora em 2023, ela não existe mais, né? Valeu para 2022? Como é que é isso? Não, valeu, a lei complementar valeu para 2022, continua valendo também no sentido de que a alíquota sobre os combustíveis não pode ser a maior do que a alíquota padrão. Perfeito. Então, continua vigorando isso. E também continua vigorando a compensação, porque mesmo esses estados que ampliaram o ICMS, eles ainda assim cobrarão uma alíquota menor do que era até o primeiro semestre do ano passado. Então, também continuará esta compensação. Entendi. Gilberto, queria te perguntar em relação a essa alegação aí dos estados, em relação à arrecadação. Você tem acompanhado todo esse cenário? Como é que você vê aí essas alegações relacionadas às perdas de arrecadação com essa decisão e como os estados estão se movimentando diante disso? A gente já antecipou de que alguns estados vão ali fazer mudanças na alíquota padrão, né? Mas essa questão da arrecadação, desculpe, ela é válida?
Olha, a arrecadação, o que que os estados fizeram? Eles sempre colocaram a maior alíquota, ou uma das maiores alíquotas, sobre os combustíveis. Uhum. Combustíveis, telecomunicações, também energia elétrica. Quando veio a decisão do Supremo Tribunal Federal que não poderia ter uma alíquota maior do que a alíquota padrão, esses estados alegam uma perda. Eu, particularmente, entendo que não há perda nenhuma, porque se os estados, desde 1988, data da promulgação da Constituição, ou seja, desde 89, eles vinham cobrando acima, então não pode se alegar perdas. Então, eu discordo dessa afirmação de que os estados tiveram perda, porque a decisão do Supremo poderia ter até efeitos retroativos, determinando a devolução por parte dos estados. Isso a decisão não abordou. Então, eu entendo que não há perda. Os estados, na verdade, se acostumaram a cobrar uma alíquota muito grande sobre energia elétrica, telecomunicações e combustíveis. Isso faz com que é uma arrecadação fácil, né? Não há como consumidor escolher outros produtos para ter uma tributação menor. Então, com isso, tinha estados que tinham mais da metade da sua arrecadação de ICMS em cima desses três itens. Agora, já há a lei complementar de que determina a compensação para os estados. Então, até eu acho um excesso por parte desses estados que aumentaram o seu ICMS, que vai vigorar a partir de abril, eu acho um excesso. Perfeito. Vamos acompanhar aí todas essas questões, né, Gilberto? Porque de fato a gente pode ter aí então ao longo dos próximos meses, né, mudanças substanciais ali na cobrança do ICMS sobre os combustíveis em determinados estados da União. E é claro que isso é muito importante porque afeta, né, quem está transitando, nós todos temos carros, afeta também o transporte público, né? Então, uma informação bastante importante. E a decisão que veio no ano passado, justamente em relação a essa questão dos preços dos combustíveis, esteve relacionada à inflação, né? É muito importante a gente alinhar essa questão dos combustíveis à inflação, o peso que isso tem. Então, são informações que a gente deve estar atentos. Sempre que tiver novidades, então, aí do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, pode contar com a gente por aqui. Você queria falar mais alguma coisa, Gilberto? Isso, eu quero falar um fato interessante que aconteceu em relação a 2022. 2022, o governo federal fez uma série de desonerações, inclusive sobre o combustível. Os tributos federais foram desonerados. Também teve desoneração de IPI, teve de IOF, teve de uma série de tributos federais. E 2022 houve recorde de arrecadação em termos de arrecadação tributária. Ou seja, o que fica comprovado de que a diminuição na tributação não afeta diretamente esta arrecadação. Então, isso foi uma das razões do que o atual governo resolveu prorrogar por mais 60 dias a desoneração dos combustíveis, até mesmo para estudar. Mas note que 2022 houve recorde de arrecadação, sendo o ano que teve as maiores desonerações, basicamente todos os produtos tiveram uma redução de tributos. Olha, excelente dado, então, né? Importante aí para a gente ficar atento a isso e também acho que olhar à frente, né, Gilberto? Como é que pode ser o posicionamento ao longo dos próximos meses. Obrigado pela sua entrevista. Sempre que tiver novidades aí do IBPT, pode contar com a gente por aqui, tá bom? Tá bom, muito obrigado e reiterar o desejo aí de um ano que sabemos que será muito desafiador para todos, mais um ano com muita saúde e que a gente consiga suplantar esses desafios. Com certeza. Obrigado, Gilberto. Um abraço. Um abraço.
Conversamos aí então com Gilberto Luiz do Amaral, que é presidente do IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.